Antes de começarmos, eu preciso de você por um motivo muito simples. Se esse tipo de conteúdo não for fortalecido, ele desaparece, literalmente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim esse vídeo alcança mais pessoas e impede que esses fatos sejam enterrados no meio do barulho político. Seu apoio é o que mantém esse trabalho vivo. Vamos juntos. A história de Felipe Martins não começa com reuniões secretas, nem com conspirações, nem com documentos clandestinos. Começa com algo tão burocrático quanto absurdo. Uma viagem que ele nunca realizou. A partir dessa ficção, que a defesa descreve como uma criação de Mauro Cid, ergueu-se todo um enredo de perseguição judicial, prisões, narrativas desconexas e conclusões precipitadas que moldaram um dos casos mais controversos da última década política brasileira. O advogado Jeffrey Cicchini, em sustentação oral histórica, expôs minuciosamente como uma simples lista provisória um arquivo DOCX, editável, informal e sem qualquer valor jurídico, foi usada como suposta prova para fundamentar a prisão preventiva de Felipe Martins. A lista, entregue por Mauro Cid em sua delação premiada, foi apresentada como se fosse um documento oficial que comprovasse a saída de Martins do Brasil. Porém, a verdade é que se tratava de um arquivo facilmente manipulável, sem origem institucional e que jamais passou por qualquer perícia. Enquanto isso, a verdadeira lista, a lista oficial da ANAC, publicada no Diário Oficial da União, mostrava exatamente o contrário. Felipe Martins não viajou. O nome dele simplesmente não constava entre os passageiros autorizados ou embarcados no voo presidencial. E mesmo assim, a Polícia Federal, segundo a defesa, ignorou o documento oficial e deu peso total ao papel extraoficial apresentado por Mauro Cid. A situação se agrava quando se descobre que, desde outubro de 2023, a própria PF já possuía dados de geolocalização ERB e registros de Uber, comprovando que Martins estava em território nacional no exato período em que teria viajado. O delegado investigador, a PGR, e o ministro Alexandre de Moraes haviam autorizado a coleta e tinham acesso integral àquelas informações, antes mesmo de pedirem a prisão. Mas nada disso foi usado para evitar que Felipe Martins fosse encarcerado em fevereiro do ano seguinte. Ele foi preso preventivamente, ficou 6 meses detido, passou 10 dias em regime de solitária, enfrentou condições severas e degradantes, tudo baseado em um documento frágil, não oficial, cuja invalidade poderia ter sido constatada com uma simples consulta ao Diário Oficial. Quando finalmente a defesa obteve acesso aos dados de geolocalização, meses depois de o Estado já tê-los em mãos, veio a confirmação oficial. Felipe Martins nunca saiu do Brasil. O parecer da PGR que embasou sua soltura foi categórico. Ainda assim, aquele parecer se baseava em documentos que já estavam disponíveis muito antes da prisão acontecer. O que se vê, portanto, não é um erro investigativo, não é descuido, não é imprecisão técnica. Segundo Cicchini, o caso revela algo muito mais grave. O Estado escolheu acreditar na versão de Mauro Cid e ignorar todos os documentos oficiais que desmentiam aquela narrativa desde o primeiro momento. Essa escolha, negligente ou deliberada, deu origem a toda a espiral de injustiças que viria depois. Quando Jeffrey Cicchini subiu à tribuna para defender Felipe Martins, ele trouxe consigo não apenas argumentos jurídicos, mas uma acusação contundente contra a própria lógica de funcionamento do aparato estatal. Foi ali que ele evocou uma teoria pouco debatida no Brasil, mas amplamente usada nos Estados Unidos: a doutrina do Governmental Outrageous Conduct, traduzida como comportamento governamental ultrajante. Nessa doutrina, o Estado viola os limites éticos e jurídicos da investigação quando passa a utilizar seu poder não para buscar a verdade, mas para sustentar uma narrativa, mesmo diante de provas oficiais que apontam para a inocência do investigado. É quando o Estado deixa de ser árbitro da lei e se transforma em parte interessada, negligenciando evidências exculpatórias e reforçando exclusivamente aquelas que atendem à acusação. Segundo a defesa, é exatamente isso que ocorreu no caso Felipe Martins.
Schiquini demonstrou que todos os documentos oficiais usados para provar a inocência de Martins, listas da ANAC, registros de entrada e saída do governo americano, IS-94, dados de Uber, dados ERB, foram ignorados pela polícia e pelo Ministério Público. Ao mesmo tempo, documentos provisórios, sem assinatura, sem carimbo, sem certificação, sem perícia e sem origem institucional, foram aceitos como pilares das investigações. Essa inversão de valores cria uma assimetria perigosa. A defesa precisa provar a inocência com documentos oficiais, enquanto a acusação se contenta com anexos não validados extraídos do celular de Mauro Cid. E pior, segundo o advogado, o delegado não apenas aceitou a narrativa de Cid, ele a encampou. Ele a assumiu como verdadeira. Reproduziu integralmente sua lógica e não realizou nenhuma diligência para confrontá-la com as fontes primárias de informação que estavam disponíveis dentro do próprio Estado brasileiro. Schiquini expôs um caso exemplar desse comportamento. Quando a defesa mostrou que o governo americano havia emitido um documento oficial, o I-94, comprovando que Felipe Martins jamais ingressou nos Estados Unidos no período investigado, a acusação continuou insistindo em um arquivo chamado Travel History, documento que sequer poderia ser utilizado como prova válida segundo a legislação norte-americana. Ou seja, mesmo diante do documento correto, a acusação preferiu usar o documento errado. Isso, para a defesa, é sintoma de algo profundo. O Estado escolheu não ver, não quis enxergar. E repetiu, de forma quase automática, a versão construída por Mauro Cid sem escrutínio crítico. Em qualquer democracia madura, segundo a doutrina que Schiquini cita, quando o Estado age assim, a consequência é inequívoca: a nulidade total do processo, porque a acusação se torna incompatível com o devido processo legal. E é justamente esse o argumento que prepara o terreno para o capítulo mais sensível e explosivo dessa narrativa: a suposta minuta do golpe, que o próprio Mauro Cid diz não ser verdadeira. Se a prisão de Felipe Martins por uma viagem inexistente foi o início da queda do castelo de cartas, a chamada minuta do golpe é o ponto em que todo esse castelo desmorona por completo. A denúncia da PGR, o relatório final da Polícia Federal e até o recebimento da ação penal pelo STF se basearam em um documento supostamente encontrado no celular de Mauro Cid. Esse documento, segundo a acusação, seria uma minuta golpista redigida por Felipe Martins com o objetivo de alterar o resultado das eleições. Mas há um problema gigantesco. Um problema que sozinho seria suficiente para anular toda a acusação. Mauro Cid, em juízo, afirmou categoricamente que aquela minuta não é a minuta do golpe, e afirmou que Felipe Martins não a escreveu. Essa contradição é devastadora, porque a denúncia não menciona outras minutas. Ela não fala em conjunto de documentos. Ela fala dessa minuta específica. A mesma que a PF usou como base central da narrativa. A mesma que a PGR citou. A mesma que o STF aceitou para instaurar a ação penal. Se o delator-chave desmente o próprio documento que sustenta a acusação, o que sobra? Schiquini apresentou no plenário a seguinte lógica: a minuta usada na denúncia foi encontrada no celular de Mauro Cid. O próprio Mauro Cid afirma que não foi escrita por Felipe Martins. O próprio Mauro Cid afirma que não é a minuta do golpe. Nenhuma outra testemunha atribui qualquer minuta a Felipe Martins. Não há perícia que comprove a autoria. Não há outro documento. Não há outra versão da minuta. Não há nenhum elemento técnico adicional que sustente a acusação. Ou seja, a acusação é sustentada única e exclusivamente pela palavra de Mauro Cid, palavra que ele mesmo contradiz quando confrontado em juízo sob contraditório judicial e responsabilidade legal por falso testemunho. Essa admissão, registrada em ata, deveria ter obrigado a PGR a reabrir a investigação. Mas isso não ocorreu. Em vez disso, a narrativa se manteve e toda a estrutura acusatória continuou repousando sobre um documento cuja validade foi questionada pelo próprio criador da narrativa. É como construir um edifício inteiro sobre um alicerce que o engenheiro já avisou que não existe. E esse não é apenas um erro processual. É, na visão da defesa,
Uma falha estrutural, deliberada, que fere o princípio da correlação entre denúncia e prova e contamina todo o processo. Mas a pergunta que resta é inevitável. Por que Mauro Cid incriminaria Felipe Martins? Qual o interesse? O que está por trás dessa narrativa? A tese final de Jeffrey Cicchini é tão grave quanto perturbadora. Mauro Cid criou Felipe Martins como personagem central de uma narrativa para sua delação. Segundo a defesa, quando Cid teve seus celulares, computadores e arquivos apreendidos, ele percebeu que seria inevitavelmente investigado. E diante de uma possível condenação pesada, buscou construir uma versão que o colocasse como colaborador e que fornecesse às autoridades peças narrativas com potencial político e investigativo. Nesse contexto, Felipe Martins teria sido transformado em um alvo conveniente. Não havia documentos oficiais que incriminassem Martins. Não havia registros de reuniões. Não havia movimentações suspeitas. Não havia participação em qualquer ato golpista. Não havia viagens internacionais. Não havia autoria documental. Não havia testemunhas. Mas havia uma coisa: a palavra de Cid. E essa palavra, segundo Cicchini, se tornou a espinha dorsal da acusação, mesmo quando contrariava documentos oficiais do governo brasileiro, documentos oficiais do governo americano, registros de deslocamento, provas de geolocalização e perícias inexistentes. A construção da narrativa teria seguido um roteiro claro. Cid apresenta a lista provisória, insinuando que Martins viajou. A Polícia Federal aceita a narrativa. A PGR valida a versão. O STF decreta a prisão preventiva. A defesa, meses depois, demonstra que tudo era falso. Cid recua e admite que a minuta não era de Martins, mas o Estado continua sustentando a narrativa inicial, já desmentida. Essa engrenagem, segundo Cicchini, revela não apenas um erro individual, mas um desalinhamento institucional. O Estado preferiu confiar em um documento extraoficial a confiar em seus próprios registros oficiais. E o resultado disso? Um homem preso por 6 meses, 10 dias em solitária. Uma acusação baseada em papéis informais. Um desgaste diplomático internacional. E a reputação de alguém destruída por documentos que, na prática, nunca deveriam ter sido aceitos. Cicchini termina com uma frase que ecoou no plenário. Se Felipe Martins for condenado apenas com a palavra de Mauro Cid, palavra que ele próprio contradiz, estaremos diante de uma ruptura irreversível no sistema de justiça. O caso agora está nas mãos do STF, mas o que se viu até aqui é mais do que um processo judicial. É um retrato de como narrativas, quando não confrontadas com documentos oficiais, podem aprisionar inocentes e distorcer a verdade. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Agora eu te peço a ação mais importante. Compartilhe este vídeo. Cada compartilhamento faz essa história romper bolhas, chegar onde precisa chegar e impedir que injustiças como essa sejam varridas para debaixo do tapete. E não esqueça, inscreva-se, deixe o like e diga nos comentários o que você acha desse caso. Sua participação fortalece o canal e mostra que a verdade ainda importa. Fique com uma parte da fala do advogado de Felipe Martins. Honesto, probo, corajoso, com uma hombridade inquestionável, preso por uma viagem que não fez, denunciado por uma minuta que não existe, e hoje será julgado por reuniões que não participou. Mesmo assim, passou 6 meses em uma prisão, 10 dias em uma masmorra, uma solitária, em regime disciplinar diferenciado, que até hoje, conclusão, não há. Mas, excelências, o tema é muito importante a ser analisado aqui, serei bastante objetivo, porque o que mostrarei a vossas excelências me parece que até hoje não nos debruçamos.